Olá, pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você tá, Ricardo? Tudo em paz, Tudo Carlinhos. tranquilo? Tudo bem. Ricardo, a gente trouxe aqui no CMCast o Ricardo Barbosa, ex-futuro candidato do PT à Prefeitura de Maceió. Trouxe o Paulão, o presidente do partido, e todos eles deram com convicção, disseram, olha, o PT vai ter candidato a prefeito em Maceió. A gente perguntou, duvidou e tudo mais, e essa semana passada aconteceu o que para mim era óbvio. Nacionalmente, o pessoal tirou a candidatura do PT, como quem tira, assim, como quem assopra uma poeira na parede. E É o famoso centralismo democrático. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a candidatura do PT sumiu. E aí, tem um questionamento para você. Isso já é fato, não tem mais o que se discutir, a candidatura do PT sumiu. E o que é que o MDB, que vai ter candidato, o candidato do MDB, o Rafael Brito, ganha com isso? O que é que ele ganha com a saída do PT? O que é que muda no processo eleitoral aqui em Maceió? Pois é, Carlinhos, eu preciso esclarecer o seguinte, o PT deixa de ter candidato aqui em Maceió graças ao MDB. Sendo mais objetivo, graças ao senador Renan Calheiros, que foi o primeiro, né, a chegar à direção nacional do PT, que usasse do centralismo democrático, uma expressão muito conhecida na esquerda, né? Enfim, para que o partido retirasse a candidatura e oferecesse um vice ao MDB. Ao tio Rafa, para ser mais objetivo, que é o candidato do senador Renan Calheiros, passou a ser candidato também dos demais integrantes do MDB, a partir do momento em que o senador e o ministro Renan Filho decidiram que seria o tio Rafa o candidato. Pois bem, o que é que ganha, não é? Você pergunta, o MDB. Ganha tempo de televisão, ganha um vice, é o que pretende, né? Tem um vice do PT, eu não sei se terá, porque uma decisão preliminar das tendências petistas foi de que eles não indicariam um vice para o tio Rafa. Agora, o centralismo democrático pode, de novo, mais uma vez, determinar que sim, o PT defina um vice para o tio Rafa. Ganha tempo de TV, ganha o dinheiro do fundo partidário, que o fundo partidário do PT é maior do que o do MDB, e, evidentemente, pretende trazer o presidente Lula para o palanque do tio Rafa, né? O presidente Lula, eu sei que os bolsonaristas, né, que acham que são grande maioria, que não são, tem uma maioria, enfim, e é sempre uma maioria eventual, que pode mudar ou não, né? Enfim, não é a primeira vez que o Bolsonaro ganha aqui em Maceió, mas veja só, independentemente disso, a presença do Lula pode dar um estofo que o tio Rafa precisa, no primeiro momento, para ter musculatura política eleitoral, o candidato do Lula. Agora, não sei até que ponto também isso vai ter um efeito na campanha eleitoral. Isso é o objetivo imediato. Tempo de TV, dinheiro, o vice para tio Rafa e a presença do Lula no palanque do MDB aqui em Maceió. Mas no longo prazo também, ou no médio prazo, tem a história de que você começa a tirar do deputado Paulão, digamos assim, a vontade de disputar o Senado, porque ele pode chegar em 2026, candidato ao Senado, e ele disse aqui, reiterou, né, que é candidato a senador, que é a decisão dele, da vida dele, e a direção nacional do PT, a pedido do senador Renan Calheiros, de novo, mais uma vez, decidir que ele não será candidato ao Senado. Ou seja, tem alguns objetivos de curtíssimo prazo, agora para a eleição, e tem no médio e longo prazo. Além de que ficou muito claro, né? É impressionante, ao tomar essa iniciativa, e não foi só ele, né? Eu publiquei, inclusive, no sábado, que quando o Paulão e o Ricardo Barbosa estiveram com a Gleisi Hoffmann, lá em Brasília, né, para apresentar, né, o Barbosa como candidato do PT, ela disse, não vai ser, inclusive já decidimos isso com o MDB, e ontem, isso na semana passada, né, estiveram aqui o Isnaldo Bulhões e o Baleia Rossi. Até contei uma pequena conversa lá entre eles, né, num cafezinho, e o Paulão disse para o Baleia Rossi, né, você virou o Robespierre, né, o cortador de cabeças, né, do PT. Ele disse, Paulão, em Alagoas, até o crocodilo ou jacaré nada de costa, né? É aquela história, porque a piranha devora e, enfim, não tem chance de sobreviver. Ou seja, quem manda aqui no estado de Alagoas
E nessa formação partidária que apoia Paulo Dantas é o senador Renan Calheiros. E, evidentemente, o Marcelo Vitor também tem um peso enorme, né? Pelo menos no âmbito local. Os laços do Renan Calheiros com o presidente Lula e com o PT Nacional são muito anteriores, são históricas, digamos assim, né? Mesmo com o senador Renan Calheiros ter passado da direita e depois vai para a esquerda, ele, enfim, é um personagem engraçado isso, né? Ele circula para lá e para cá com muita facilidade. Mas o fato concreto é que fica claro para o PT que não adianta ter iniciativas independentistas, porque no final das contas ele pode brecar. Eu lembro, já disse isso aqui uma vez, que o senador Renan Calheiros acabou com o PCdoB em Alagoas. Sim. Né? Liquidou o PCdoB, que foi o maior partido de esquerda no estado de Alagoas, evidentemente não foi só por causa dele, né? Mas ao seguir as determinações do senador Renan Calheiros, o PCdoB foi se desmilinguindo e hoje é uma legenda, uma sublegenda, né, do MDB, eu não diria nem do MDB, né, mas do agrupamento do senador Renan Calheiros. E o recado fica claro, quem manda aqui, nesse campo ideológico, entre aspas, que é mais de centro do que de esquerda, é o senador Renan Calheiros e ele não vai abrir mão disso. É lamentável, eu fico me perguntando se isso é justo. O PT é o maior partido de esquerda no país e divide com o PL, né, as maiores bancadas. E o PT não tem direito de ter um candidato numa cidade como Maceió, porque isso incomoda, né? Convenhamos, é muito complicado, é muito mesquinho isso, né? Enfim, mas, diga-se passagem, porque também o PT local se submete a isso, né? Eu vi reclamação, e eu vi muita reclamação, inclusive, nesse final de semana, de alguns petistas históricos, uns que já não participam, né, da política local, porque dizem que não tem mais paciência para isso, e que lamentam profundamente o fato de que uma chance que o partido tem de aparecer na propaganda eleitoral de rádio e televisão, na campanha eleitoral, perderam essa chance porque simplesmente houve um pedido do senador Renan à direção nacional, e a direção nacional atende ao pedido do senador Renan Calheiros, repito, não apenas dele, citei aqui Isnaldo Bulhões, né, Júnior, que lá esteve para pedir que retirasse essa candidatura. Ricardo, duas coisas que eu queria. Uma que ninguém da esquerda alagoana reclamou disso. Ninguém, mas não reclama há muito tempo, né? Se não é que reclama existe, muito né? tempo. É engraçado, e veja só, normalmente esse agrupamento explora, vamos dizer assim, a fragilidade ou a vulnerabilidade que os militantes desses partidos têm, que é a necessidade de sobrevivência. As pessoas precisam sobreviver. Não, eu consigo um cargo para você, um emprego, uma remuneração, desde que obedeça ao senhor. E o senhor é ele, né? E outra Ou coisa, são eles. que é uma dúvida minha, só para a gente finalizar. Ficou claro para mim aqui, principalmente na entrevista do Paulão, que há dois grupos internos no PT de Alagoas. O grupo do Ronaldo Medeiros e o grupo do Paulão. Dois, você está sendo econômico. Sempre é muito mais do que mas, dois, assim, né? Dois mais Tem fortes. uma característica, né? Essa decisão, da forma como ela foi dada, eu achei, de certa forma, humilhante. Eu que estou falando isso. É muito humilhante mesmo. Isso não enfraquece o grupo do Paulão e fortalece o grupo do Ronaldo Medeiros, que parece que tem mais ligações com os Calheiros? O Ronaldo Medeiros, historicamente, é bem ligado também ao senador Renan Calheiros. Mas, até dele, eu ouvi que o PT deveria ter candidato em Maceió. Até dele, do Ronaldo Medeiros, independentemente de qualquer coisa, eu ouvi isso, que o PT não deveria abrir mão de ter uma candidatura aqui na capital. Se não fosse o Ricardo Barbosa, eu não sei, essa é uma decisão interna do Partido dos Trabalhadores, né? Mas que tivesse um candidato, e eu digo mais, se o MDB queria e quer o PT nessa frente, juntamente com os demais partidos, e no caso os demais partidos são só partidos mesmo, né? Porque o PV é Silvio Camelo, né? E o PCdoB não sei nem quem é essa altura, que tem alguma força eleitoral, alguma importância eleitoral. Por que não apoiar um candidato do PT, né? Para que fosse apresentado como candidato do Lula aqui? Porque você perguntar, olha, o Ricardo Barbosa teve, nessa pesquisa do Paraná, né, 0,9%, né? O tio Rafa teve 3%. É um empate técnico. É muito pouco, né, para um candidato que vem há não sei quanto tempo na mídia, o candidato virou presidente do MDB, do Maceió. Não sei se você sabe, mas ele é presidente do MDB de Maceió e não tem expressão nenhuma.
Não estou dizendo que ele não possa crescer. Acho que pode e não há eleição decidida antes do voto da urna. Mas eu não vejo, sinceramente, força suficiente para se impor o nome do Rafael Brito e não o nome do Partido dos Trabalhadores e o MDB, por exemplo, dá o vice. Né? Por que não? Exato. Foi a proposta até que o Paulão apresentou aqui, né? Foi, mas infelizmente, né? Ou felizmente, para alguns. É isso, Ricardo. Então, mais uma vez, o PT local mostrou que não tem, que a decisão não passa por eles. Né? Pois é. Seja porque há sempre a questão do centralismo democrático, né? A direção nacional define a vida nos estados, e nem sempre foi assim, né? Ele falou do exemplo de Fortaleza, né? A Lisiane, né? Que terminou sendo candidata e se elegeu prefeita. Mas, independentemente disso, ainda tem o fato de que você tem um ministro do governo Lula, que é do MDB, o Renan Filho, e tem um senador, Renan Calheiros, que é muito complicado você ter como adversário, né? Como aliado, talvez não seja lá grande coisa, mas como adversário tem um peso imenso. É isso, Ricardo. Vou partir aqui para a minha dica cultural. Eu vou, pela primeira vez, trazer aqui uma dica de um canal de YouTube. E o canal é do Luiz Caldas. Luiz Caldas é um artista baiano. Começou com aquela música Axé Music e tudo mais. Mas as pessoas não se lembram que o Luiz Caldas é um grande músico. Um grande tocador de violão. Aí, há uns de 3 anos e meio, 4 anos para ele criou um canal do YouTube na qual, de 2 em 2 dias, ele interpreta uma música internacional, nacional. Violão, né? E é muito bonito. Acho as interpretações muito bonitas. E aí eu comecei a ver aquilo e ouvi até Caminhos do Sol, que é uma música que foi gravada pela Zizi Posse e que é do alagoano, né? E aí comecei a ver várias músicas, daqui a pouco eu passei 2 horas vendo aqui e percebi que de 2 em 2 dias ele lança uma música. É muito legal, peço que vocês visitem. Vai no YouTube, o canal do Luiz Caldas, de 2 em 2 dias ele coloca uma música nova lá, ele e o violão, dentro da casa dele. E interpreta muito bem, né? Eu acho ele. Eu vi, eu conheci através da minha filha, né? Camila, ela mostrou na casa dela lá, e eu confesso que gostei muito. Ele toca muito bem violão. Exato, ele é um violonista profissional, né? Um cara que tocava na noite. Então o cara aprende a tocar tudo, né? Tem uma harmonia rica e consegue fazer boas interpretações nas músicas que ele escolhe. Beatles, enfim, MPB, Elton John. Ele é muito bom. Você imagine um ótimo músico da noite, é o caso dele, Luiz Caldas. Essa semana, a minha proposta é essa aqui, ó. David de Jong, Bilionários Nazistas, a tenebrosa história das dinastias mais ricas da Alemanha. Me perdoe, mas essa é uma ótima dica mesmo, e eu sugiro que vocês leiam. E se assustem e tenham raiva, porque é o caso. Você há de se entender, né? Onde tem poder, o dinheiro está atrás, né? Ou, pelo contrário, esse caminho, né? O poder vai atrás do dinheiro, o dinheiro vai atrás do poder. E essa relação estabelecida com grandes empresários, banqueiros alemães, que cresceram mais ainda, ficaram mais ricos durante o nazismo, é impressionante. E o mais lamentável é que, ao final da Segunda Guerra Mundial, após o grande julgamento de Nuremberg, houve vários outros julgamentos, inclusive desses mega empresários. E praticamente todos eles foram inocentados. Alguns, a definição, né, dos tribunais era que não, é a alma do empresário que agiu naquele momento. Ele não tinha nenhum interesse político, quando pelo contrário. O uso da mão de obra escrava, e é o caso, né, dos campos de concentração, por exemplo, vou aqui pegar uma breve relação de empresas, por Volkswagen, BMW, Porsche, IG Farben, que, entre outras coisas, tem a Bayer, né? Ou seja, eles fizeram isso e não pagaram por isso. Tem uma dívida de reparação em grana. Isso não paga o crime que eles cometeram. E olha, tem até hoje, os descendentes continuam ricos, aliás, até mais ricos, né? Essas empresas de automóveis, eu falei aqui, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, todas elas cresceram muito, principalmente ali depois da Segunda Guerra, em função da economia americana estar voltada, né, para a guerra, por exemplo, da Coreia, né, e depois para a guerra do Vietnã, e eles entrando no mercado e dominaram o mercado, né, americano com os automóveis.
Vale muito a pena ver. Eu sei que Dói, quem né? lê dói, Dói. né? Vai ficar chateado com isso, mas essa é a minha dica essa semana. Bilionários Nazistas, David de Jong, é um historiador holandês. Perfeito, Ricardo. Ricardo, muito obrigado. Obrigado também, Carlinhos. Até a próxima semana, pessoal.